hipótese e suposição. Esses são os dois significados da palavra teoria. Então, isso significa o quê? Que para você e para mim não pode existir isso. Nós não podemos acreditar em algo que é supostamente inventado. Isso é ridículo, porque a sua consciência e a minha consciência, quando nós ouvimos falar em teoria, já devemos achar isso ridículo, porque isso não tem provas concretas e reais e irrefutáveis. Então, quando não conseguimos provar tal coisa, ela só fica apenas na base da teoria, da suposição mesmo, não tem como um ser humano consciente, normal, acreditar nesse tipo de coisa. É uma falácia, é um raciocínio falaz, é uma mentira, é um engano que, infelizmente, levou muitas pessoas, ou a maioria da humanidade, ao erro. Então, esse erro não pode continuar em tempo algum. É preciso esclarecer essa questão para que ela fique bem esclarecida mesmo na consciência de cada pessoa. Porque, por exemplo, criaram a teoria do Big Bang. E eu vou ler aqui para vocês aqui, ó. Quem foi que inventou isso? Vamos ler aqui, ó. A teoria do Big Bang foi proposta pelo padre e físico belga Georges Lemaitre em 1927. Então, esse homem era um padre. Isso significa que no mínimo ele deveria ter lido as escrituras. Mas como ele supôs a hipótese dessa teoria, isso só mostra que ele ultrapassou o que está escrito, querendo tornar verdade aquilo que é mentira. E essa mentira foi repetida milhares de vezes ao longo da história. E a maioria da população do mundo acredita nisso piamente. Essa é a doutrinação feita para cumprir esse objetivo de mudar a verdade da criação de Deus em mentira por conta dessa teoria. Se ele um dia leu as escrituras, se esse padre um dia leu as escrituras, ele desfez tudo que está escrito por causa dessa teoria. E fez outras pessoas acreditarem nisso também. Fez as pessoas confiarem em mentiras, em suposições falsas, que foram engenhosamente inventadas por uma sugestão, por uma ideia que surgiu na mente dele, vinda não sei de onde, não sei de quem. Então, essa é a realidade. Aí eu vou continuar lendo aqui, ó. Ele sugeriu que o universo teve origem a partir da expansão de um único ponto extremamente denso e quente. Mas, se você ler nas Escrituras, na Epístola aos Hebreus, por exemplo, você vai ver lá que o universo foi criado pelo seu Filho. Deus criou o universo pelo seu Filho. Então, a criação do universo foi feita pela palavra de Deus, que é Jesus, o seu Filho. Não vem de explosão alguma. Então, essa teoria entra em confronto com a criação de Deus, que é perfeita. E tudo que Deus criou nessa criação durará para sempre, sem modificação alguma, sem sombra ou variação de mudança em tempo algum. Essa é a realidade. Mas esse padre, ao criar essa teoria, ignorou tudo isso, desfez tudo isso para si mesmo e para muitas outras pessoas que acreditam até hoje
nessa teoria, nessa hipótese do Big Bang, que é totalmente falsa. Aí o texto continua dizendo aqui, ó. Deixa eu ver onde eu parei. Aqui. Peraí, deixa eu ver. Ele sugeriu que o universo teve origem a partir da expansão de um único ponto extremamente denso e quente, que ele chamou de átomo primordial. A base da teoria foi construída com colaborações cruciais de outros cientistas. Então, outros cientistas se deixaram levar por essa falácia que não tem cabimento algum, é falsa, é mentirosa. Outros cientistas se deixaram levar por isso. Tá vendo como é que é fácil alguém ser levado pela mentira, pelo engano? Por algo que é dito assim, sem conhecimento algum. É uma hipótese criada na mente dele, na fantasia da mente dele. Essa hipótese fantasiosa subsiste até hoje. É uma hipótese fantástica, que não tem cabimento algum, em tempo algum. Então, essa é a verdade. E essa verdade hoje, infelizmente, tomou conta do mundo. Porque para muitos hoje isso é verdade. Não existiu criação feita por Deus em tempo algum. Tudo surgiu de uma teoria onde houve uma grande explosão e o universo se fez assim. Então, é algo que, racionalmente pensando, não tem cabimento. O teu ser e o meu ser, quando ouvimos falar dessa teoria, o nosso próprio ser, ele reage de forma contrária a isso. Então, já dá para perceber que o nosso próprio ser nos alerta para não acreditarmos nisso. Então, é preciso entender isso. Porque ninguém pode viver de mentiras em tempo algum. A pessoa tem que cair na real. A real é que Deus criou o universo pelo seu Filho. É o que está escrito na Epístola aos Hebreus. É o que está escrito? Sim, é verdade. Então, essa verdade que está escrita nas Escrituras tem que ser algo que devemos acreditar. Porque é verdade mesmo, sem dúvida alguma. O que coloca dúvida na mente de muitas pessoas é essa teoria, sem cabimento algum. Não sei de onde veio para ele essa ideia naquele dia. Mas veio de uma fonte errada. Veio de uma mentira, de um engano. Alguém encheu o coração dele com esse engano. E ele, levado por esse engano, concretizou isso nessa teoria que não tem cabimento algum. Então, é preciso parar e pensar a respeito disso. Porque tanto você como eu não podemos acreditar nisso. Quem criou tudo que existe, todas as coisas visíveis e invisíveis, foi o próprio Deus. Todas as obras que ele fez no mundo foram feitas com sabedoria. Então, é isso que devemos entender. Para que possamos glorificar a Deus por isso. Exaltar o Criador pela sua criação. E a criação perfeita de Deus foi o ser humano. Então,
Isso é bom. E os seres humanos, eles têm que glorificar o Criador, que lhes deu vida, respiração e tudo mais. Essa é a verdade. É simples assim. O que complica são essas teorias falsas, inventadas, pelas quais muitas pessoas foram doutrinadas a entender que foi assim. Então, é hora de pensarmos a respeito disso. Retornarmos ao princípio da criação, para entendermos que foi Deus que criou todas as coisas e tudo que Ele criou é perfeito, é bom. Então, é preciso que se entenda isso. As pessoas têm que se esclarecer a respeito disso com verdade, para que essa verdade esteja em sua consciência para sempre, para que você possa refutar essa teoria ridícula, que não tem nada a ver com a realidade. É uma suposição. Você basearia a sua vida em uma suposição? É claro que não. Não tem cabimento algum alguém fazer isso em sã consciência. Então, é preciso retornar à sensatez e se purificar desse erro. Corte esse mal pela raiz de forma definitiva, para que você não acredite nisso mais. Não ensine isso para os seus filhos em tempo algum. Leia as Escrituras para ele, para o seu filho, ou para você mesmo, e veja que não existe apenas o texto ali do livro de Gênesis falando sobre a criação, mas ao longo das Escrituras, em outros livros das Escrituras, existem coisas que revelam a criação de Deus claramente. Ele é o Criador de tudo. E é Ele que deve ser celebrado, adorado, exaltado. Devemos louvar a Deus por Ele ter feito toda a criação que podemos ver e contemplar todos os dias, sem impedimento algum. Essa é a realidade que nós vemos. A criação é isso aí. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Ele criou tudo. Glória a Deus por isso. Essa é a verdade. Essa é a verdade que nós devemos ter convicção e certeza, com interesse de coração. Então, essa é a mensagem de hoje para a humanidade inteira entender isso. Eu espero que isso aconteça. Em nome do Senhor Jesus. Amém.